do Senhor para todos os irmãos e irmãs que estão aqui no canal Geração da Última Hora. Antes de irmos para o vídeo, eu quero pedir a todos que não são inscritos no canal que se inscrevam, ativem o sino das notificações, deixem um like no vídeo, compartilhem o vídeo para os seus amigos e familiares, comentem aqui embaixo se vocês gostaram do vídeo, dê uma sugestão sobre o que pode ser acrescentado no canal, tópicos. Se vocês têm alguma matéria que eu ainda não tenha visto, passem para mim que eu vou estar lendo aqui nos comentários. Podem mandar o link nos comentários mesmo, que eu vou dando uma olhada e posso fazer um vídeo sobre a matéria que vocês me mandarem. Então, vamos para o vídeo. Terremoto de magnitude 5.7 atinge o estado americano de Utah. Aqui nós podemos ver as imagens das equipes de resgate procurando sobreviventes, né? Aqui nós podemos ver também outra imagem com a destruição do terremoto que aconteceu por volta de Utah. Um terremoto de magnitude 5.7 sacudiu nesta quarta-feira o estado americano de Utah, sem deixar feridos, mas causando danos materiais, incluindo um importante templo mórmon. No caso, foi quarta-feira da semana passada, né? Este tremor, o mais forte na região desde 1992, ocorre em meio à luta no país contra a pandemia do novo Umbrella vírus, sendo que pelo menos 50 casos positivos foram registrados neste estado. O aeroporto de Salt Lake City teve que fechar e os primeiros relatórios descartaram mortos ou feridos, mas indicam danos materiais no centro da cidade e dezenas de milhares de pessoas sem eletricidade. O templo de Salt Lake, um dos maiores e mais famosos edifícios da igreja Mormon, foi danificado. Uma estátua de cobre de 3,5 toneladas de altura, representando o antigo profeta americano do livro Mormon, que ficava no topo do prédio, foi danificada pelo terremoto. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, como é formalmente conhecida, está sediada em Salt Lake City e já havia suspendido todas as cerimônias e reuniões públicas devido à pandemia de Umbrella vírus. O terremoto também interrompeu o atendimento por telefone sobre o Umbrella vírus em Utah, porque o call center teve que ser evacuado. O mesmo ocorreu no Laboratório Estadual de Saúde Pública. A conferência de imprensa diária do estado sobre Umbrella vírus foi cancelada. Por favor, fiquem longe do centro da cidade enquanto as equipes avaliam os danos, escreveu o governador Gary Hambert. Das coisas mais aterradoras. O aeroporto internacional de Salt Lake City postou no Twitter que não está operando no momento, depois que a torre de controle e os terminais foram evacuados. A empresa de energia Rock Mountain Power disse que cerca de 55 mil clientes ficaram sem luz devido ao terremoto. O epicentro do terremoto foi localizado a 4 km da cidade de Salt Lake City, informou a agência geofísica USGS. O Salt Lake Tribune informou que houve relatos de danos a residências e empresas. Essa é uma das coisas mais terríveis que já experimentei em toda a minha vida, declarou ao jornal Griffin Bonatti, que mora em Magna, perto do epicentro. Era como se uma bomba tivesse explodido e de repente as coisas em minha casa estavam caindo por toda parte, acrescentou. O terremoto foi seguido por mais de 25 tremores secundários, o mais forte de magnitude 4.4, informou o SGS. Utah é conhecido por sua grande diversidade geológica e seus parques nacionais com desfiladeiros espetaculares. Então nós podemos ver aqui que li a matéria por completo, para vocês darem uma olhada, né? Um terremoto de 5.7 e logo em seguida, entre os secundários, de 4.4. Em seguida, um secundário de terremoto 4.4 também, os mais fortes, que abalou, no caso, Utah. Então podemos ver que é sinais dos fins, tudo acontecendo ao mesmo tempo, né? Podemos ver que está todo mundo tentando se prevenir sobre o Umbrella vírus, que está citando na matéria, a peste e ao mesmo tempo terremoto. E nós vamos dar uma olhada aqui numa outra matéria, irmãos, e eu quero que vocês prestem muita atenção, que essas coisas estão acontecendo muito rápido e todas muito próximas uma da outra. Vou mostrar aqui para vocês uma outra matéria que aconteceu, um terremoto também muito forte na Croácia. Então, irmãos, aqui está a matéria. Vamos direto à notícia. Terremotos na Croácia atingem moradores em quarentena. Um número ainda indeterminado de pessoas ficou ferido quando parte de edifícios e telhados desabou. Uma adolescente está em estado crítico. Então nós podemos ver aqui que não foi um terremoto também, não foi um só terremoto também, foi mais de um terremoto, igual aconteceu em Utah com os secundários, né? Então vamos lá. Aqui está a imagem causada dos tremores, né? Parte da destruição, né?
Dois tremores fortes com magnitudes entre 5.0 e 5.5 na escala Richter causaram pânico em Zagreb neste domingo, dia 22, deixando várias pessoas feridas e sérios danos materiais em meio ao confinamento imposto pelas autoridades croatas na luta contra a expansão do novo Umbrella vírus. Então nós podemos ver que foi dois terremotos em sequência. Aí tem gente que pode achar, terremoto de 5.0 e 5.5 não são tão altos, mas nós vamos ver adiante na matéria o porquê que houve tanto danos na cidade, né? Então vamos lá. O primeiro terremoto, o mais forte, levantou os habitantes da capital croata de suas camas por volta das 6h30 no horário local e 2h30 no horário de Brasília. 2h30 da manhã, na área de Brasília, né, da madrugada. Seguido pelo segundo terremoto meia hora depois. Nas horas seguintes, várias réplicas foram sentidas, embora tenham sido muito mais brandas. Pânico nas ruas. Milhares de pessoas entraram em pânico nas ruas, incluindo muitos pacientes dos principais hospitais que cuidam de pessoas com infecções pelo vírus Umbrella, né? Não vou dar o nome aqui, né? Uma clínica de maternidade decidiu realizar os partos programados para este domingo em ambulâncias ao ar livre, enquanto dezenas de mães com bebês recém-nascidos saíram às ruas em meio às incomuns temperaturas baixas para a época de apenas 4 graus. Então nós podemos ver aqui também que é um fenômeno climático lá, que está 4 graus lá, então quer dizer, não é comum, você vê que está escrito aqui que é incomum nessa época do ano a temperatura está tão baixa. É uma sequência de fatos que estão ocorrendo em todo lugar do mundo. Na Croácia tá 3 fatos ocorrendo ao mesmo tempo, né? Um terremoto, a pandemia de Umbrella, né? Umbrella vírus e um fenômeno climático. Eu, quando falo Umbrella vírus, para quem ainda não viu meus vídeos anteriores, isso é por causa da censura que tem no YouTube, para evitar qualquer risco de meu vídeo ser, no caso, sofrer algum corte, algum dano, eu falo Umbrella vírus. Vamos lá. Um número ainda indeterminado de pessoas ficou levemente ferido quando parte de edifícios e telhados desabou. Uma adolescente de 15 anos está em estado crítico. A Catedral de Zagreb, a construção mais alta da cidade, sofreu danos à sua torre, cuja ponta quebrou e impactou bem em frente à casa do cardeal local e do arcebispo Josip Bozanic. Fontes do bispado disseram à imprensa que o que aconteceu hoje é um sinal de Deus. Em outra igreja próxima, o teto interior desabou, deixando a basílica cheia de escombros. Epicentro. Segundo as autoridades croatas, o epicentro do tremor ficava a 7 km ao norte de Zagreb, a uma profundidade de apenas 10 km, o que explicaria os fortes danos a inúmeros edifícios no centro da cidade. O terremoto também foi sentido na Eslovênia e no sul da Áustria. Então nós podemos ver, irmãos, que por isso que o terremoto foi tão danoso à localidade. Ele não foi tão profundo. O terremoto, se ele não for tão forte, mas for muito profundo também, isso evita danos à superfície. Mas se ele for muito raso, ou muito perto da superfície, mesmo que seja um terremoto mais fraco, pode causar danos severos à sociedade. Então vamos continuar aqui com a matéria. O exército croata foi enviado imediatamente após os tremores para as áreas mais afetadas para remover os escombros, enquanto especialistas em estatísticas e arquitetos revisaram os edifícios mais afetados, incluindo o parlamento croata, seriamente afetado. O primeiro-ministro da Croácia e atual presidente da União Europeia, Andrej Plenković, disse que o terremoto de hoje foi o mais grave no país nos últimos 140 anos. Então nós podemos ver que são sinais fortes que estão acontecendo tudo nesses últimos dias. Nós estamos vendo coisas espantosas acontecendo em todo o mundo. Devido aos danos sofridos, ocorreram inúmeros cortes de energia e água, além de alguns incêndios que foram controlados em pouco tempo. No centro de Zagreb, vários veículos foram destruídos por parte de edifícios que caíram nas ruas. Avisos contraditórios. A rádio croata recomendou que as pessoas não se movimentassem pelo centro da cidade, considerando o perigo de varandas e pedaços de edifícios que podem estar caindo nas ruas. O Ministério do Interior, por sua vez, aconselhou que os cidadãos deixem suas casas como precaução contra o perigo de tremores secundários novos e mais fortes, mantendo sempre uma distância social de pelo menos 1 metro para evitar contágios pelo novo Umbrella vírus. Mantenha a distância, não fiquem juntos. Estamos enfrentando 2 graves crises, o terremoto e a epidemia, alertou o ministro
do Interior, Davor Buzinovic. O ministro da Saúde Pública, Willy Beros, por sua vez, pediu cautela à população e que sejam cumpridas especialmente as regras do distanciamento social para evitar um boom de infecções. O perigo do Umbrella vírus é maior que o de um novo terremoto, considerou. Até o momento, a Croácia registrou 235 casos confirmados do novo Umbrella vírus, apenas no sábado 21, com um falecimento. Centro nuclear preservado. Cerca de 50 km a noroeste de Zagreb fica a usina nuclear de Krško, que opera desde 1981 no território da Eslovênia, em conjunto com a Croácia. Segundo a agência de notícias eslovena STA, o local não foi danificado e está funcionando normalmente, mas os técnicos realizarão inspeções adicionais nas instalações. Na Áustria, o governador da região da fronteira da Caríntia, Peter Kaiser, exigiu após o terremoto que a usina de Krško fosse fechada. Desta vez tudo provavelmente correu bem, mas o que acontecerá na próxima vez? Perguntou o governador em um comunicado, no qual exige uma mudança de energia para fontes renováveis. Então nós podemos ver que é um conjunto de coisas que estão acontecendo no mundo. Nós podemos ver que isso são sinais do fim. E Jesus, ele certa feita, estando no Monte das Oliveiras, ele falou sobre isso e falou sobre coisas que iriam acontecer e disse que isso era só o princípio de dores, porque ainda não era o fim. Eu acredito que nós estamos nesse período do princípio de dores. Eu vou ler aqui essa passagem para vocês e vou deixar aqui na tela passagem com a referência do capítulo e o versículo. Vamos lá. Então, Mateus capítulo 24, versículo 7, que diz: Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Nós podemos ver aqui na África e em vários outros lugares do mundo, até aqui mesmo no Brasil, alguns pontos do Brasil aqui, existe fomes. Em outros lugares, como a África, em grande parte, que é bem conhecida, fomes. A pestes, nós vemos vários tipos de pestes. A mais comum agora, mais falada no momento, é essa que se alastrou sobre o mundo. Por causa da censura eu não posso falar o nome dela, então falou Umbrella vírus. E terremotos, nós podemos ver que tem terremotos acontecendo em vários lugares. Muitos não são noticiados pela mídia e agora principalmente não vai ser muito noticiado por causa da matéria que eles estão cobrindo, né, sobre o Umbrella vírus. Tudo em vários lugares. Nós podemos ver que um é no continente americano, que a gente falou nesse vídeo, Utah, sendo americano, e o outro na Croácia, em Zagreb. Então nós podemos ver que tudo está acontecendo em vários lugares. E também a Bíblia diz que se levantaria nação contra nação e reino contra reino. Nós podemos ver que tem cenários de guerra se levantando em todo o mundo. Eu vou trazer uma matéria para vocês sobre, de novo, os Estados Unidos e Irã, porque essa matéria continua. No próximo vídeo que eu pretendo trazer aqui em breve no canal, a Coreia do Norte fez uma provocação. A Coreia do Norte fez uma provocação ao Japão, jogando mísseis balísticos no mar do Japão. Isso é uma provocação, é um rumor de guerra. Tudo está escrito no livro de Mateus e outros livros também de Marcos e Lucas, que Jesus falou aos discípulos que haveria de acontecer. Isso tudo seria o princípio de dores. Então eu acredito que nós estamos no princípio de dores. E infelizmente, irmão, daqui para frente o mundo tende a ficar um lugar mais difícil. Mas quem está em Cristo, nova criatura é. Quem está em Cristo tem a paz, não a paz que o mundo dá, mas a paz que Jesus dá. E Deus vai proteger as pessoas que forem dele. E se tiver que acontecer alguma coisa a essas pessoas, elas vão tranquilas para os braços do Senhor, porque sabem que a salvação é certa. O viver para mim é Cristo e o morrer é ganho. Paulo disse isso em uma das cartas dele. Então nós temos que viver por Cristo e quando morrer certo, que a salvação é certa também. Nós temos que estar certo da nossa salvação. É como Davi disse uma vez: Senhor, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Para quem está distante. Ele na época estava distante do Senhor. Ele sentiu a salvação indo embora dele. Então ele pediu para que voltasse a ter a alegria da salvação. Porque quem tem a salvação não vive triste, vive feliz, porque sabe para onde vai. Muitos estão desesperados porque não sabem para onde vai. Mas estando em Cristo, nós sabemos de onde nós somos e para onde nós vamos. Nós temos paz. A verdadeira paz. Essa mensagem que temos que ter esperança, que Jesus é a solução para todos os nossos problemas. Nós temos que ter fé que essa crise ela vai passar também, isso não vai durar para sempre, mas nós temos também que ter a noção de que o fim está próximo, mas depois do fim
Jesus vem. E Jesus, antes do fim, no caso, a grande tribulação e todos esses problemas maiores acontecendo no mundo, Jesus vem para buscar a sua igreja. Então, estejamos prontos para que venhamos estar com o Senhor nos ares, para sempre com Ele nos céus. Essa é a mensagem que eu quero passar para vocês hoje. Fiquem na paz do Senhor e lembrem sempre, irmãos, que nós somos a geração da última hora.